Tudo bom com você, gente? Primeiro eu vou pedir desculpa por essa voz horrível. Eu tô fazendo um esforço pra falar um pouco mais alto porque eu tô doente, tá? Então, me perdoe. Mas o vídeo de hoje é um vídeo super importante pra mim, tá? Porque hoje é dia 19 de maio e dia 6 de maio eu queria ter colocado esse vídeo antes, só que aconteceu que eu me mudei, então eu vou fazer ainda outro vídeo explicando melhor isso pra vocês, tá? Mas dia 6 de maio fez um ano que a minha vida mudou completamente. E é isso que eu vim contar pra vocês hoje, tá? Quem me acompanha desde os primeiros vídeos deve ter visto uma mudança meio radical em mim, né? Na minha aparência. Que eu emagreci drasticamente. Então eu vim contar pra vocês hoje um pouquinho do que aconteceu, o que foi, tá? Vocês viram nos vídeos anteriores que eu falava, porque eu fui desde que eu na minha cirurgia, eu fiz cirurgia bariátrica, ou popularmente conhecida como redução de estômago, cirurgia para emagrecer, ou como quer que vocês conheçam, tá? Então hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, de como que eu fiz essa cirurgia, tá? Eu não sei que tamanho que vai ficar esse vídeo, mas eu quero fazer o mais detalhado possível. Eu quero tirar dúvidas também de quem não sabe muito sobre essa cirurgia. Quando eu ia fazer a cirurgia, eu queria gravar para vocês um diário da gastroplastia. Mas eu não fiz, gente, porque é muito incômodo, é desconfortável, tá? Então eu não fiz por esses motivos, mas eu espero que vocês entendam. Então, esse vídeo de agora é mais ou menos pra. Mais ou menos não, é um guia pra vocês, tá? Pra vocês também deixarem todas as dúvidas aqui abaixo, tá? Não esquece de dar um joinha no vídeo e se inscrever aqui no canal para acompanhar mais vídeos sobre isso. Eu pretendo fazer outros vídeos sobre isso também, tá? Então, se você quiser saber mais um pouco sobre a minha história com a redução de estômago, vem comigo. Eu vou começar, gente, com o que é a gastroplastia, ou redução de estômago, ou cirurgia bariátrica, tá? A gastroplastia, ela é uma cirurgia para emagrecimento, tá? O que acontece? Quando você é muito acima do seu peso, o seu estômago ele é de um tamanho exageradamente maior do que um estômago normal, tá? Um estômago normal é mais ou menos isso aqui. O meu estômago era desse tamanho. Então, é mais ou menos o triplo, quádruplo, depende muito da pessoa, tá? Então, a gastroplastia, eu fiz por videolaparoscopia, que é a cirurgia fechada. Eu tenho algumas cicatrizes, depois eu vou tirar algumas fotos e mostrar, deixar lá no blog pra vocês, tá? O link tá sempre aqui abaixo. Vou mostrar as fotos das minhas cicatrizes, tá? Né, eu não tenho aquele corte grande assim na barriga, eu tenho 5 cortes pequenininhos que quase não aparecem. Então, o médico ele vai cortar o seu estômago, por exemplo, aqui tá o seu estômago, ele vai cortar uma parte, vai deixar uma partezinha e a outra ele isola. Hoje em dia não se tira mais o estômago, porque é uma cirurgia fechada, ele vai ficar isolado. Ele ainda tem utilidade, ele ainda produz suco gástrico, mas ele não serve para armazenamento de comida, tá? Então, isso é a gastroplastia. Para quem é indicado? Caso não, gente, assim, ó, a cirurgia bariátrica ela virou moda hoje em dia, tá? Eu entendo que ela virou moda porque muita gente, eu tô gorda, vou fazer bariátrica para emagrecer. Gente, não é assim que funciona, tá? O seu médico ele vai ver se você é um paciente de caso de gastroplastia ou não. No meu caso, eu tenho 1,57 de altura e eu estava com 115 quilos, tá? Então, o meu IMC de 15, 16, ele tava em 46, quase 47. Eu tenho histórico de diabetes na família, eu tenho histórico de pressão alta. Então, eu era um caso extremo.
por isso que eu fiz a gastroplastia, por isso que o meu médico me recomendou. Mas não é todo mundo que é recomendado, tá? Que isso fique muito claro, gente. Não é qualquer pessoa que pode fazer a gastroplastia, tá bom? Então, é indicado para pessoas com casos extremos de obesidade, tá? No meu caso, eu já tava praticamente em obesidade mórbida. Não tava naquele caso de não conseguir me mexer, mas eu tava com quase 120 quilos em 1,57 m, tá? Eu vou deixar lá no blog também algumas fotos do meu antes e do meu depois comparativas, tá bom? Próximo passo é como você se prepara para cirurgia bariátrica. Primeiramente, você vai procurar um médico gastro. Eu só conheço por gastro, eu não sei o resto da palavra, mas é médico que cuida de estômago e intestino, tá? O meu médico é o Dr. Rafael Selbach. Ele atende na clínica Progastro em Joinville, Santa Catarina, tá? Ele é maravilhoso, gente. Assim, ó, ele foi maravilhoso comigo do início ao fim. Muito atencioso mesmo. Eu recomendo muito para quem é de Joinville ou de alguma cidade próxima que quer procurar um médico para isso, tá? Eu recomendo muito mesmo. O médico ele vai definir o tipo de cirurgia. A minha foi a cirurgia bypass, tá? Que é corta um pedaço do estômago, corta um pedaço do intestino e faz uma ligação direta, tá? A minha teve essa. Mas existem várias formas, então eu não sei explicar muito bem dessa parte, porque não fui eu que pedi para ele fazer dessa forma, foi a forma que ele achou melhor para mim, tá? Então existem várias formas, mas isso é o médico que vai definir para você. Mas se você quiser dar uma olhadinha antes em todas as formas que existem, se informar melhor sobre isso, aí também não tem problema, tá? Exames necessários. Gente, é uma bateria de exame. É muito exame que você tem que fazer, tá? Eu fiz exame de sangue, eu consultei nutricionista, eu consultei cardiologista, eu consultei psicólogo, consultei endocrinologista, fiz endoscopia, fiz ultrassom, consultei anestesista, tá? Eu fiz muito exame, muito mesmo. Eu acho que eu não tô esquecendo de nenhum. Mas eu fiz muito exame mesmo. E não foi uma ida em cada um. Nutricionista, eu tive 8 idas ao nutricionista. Cardiologista, eu tive 2. Psicólogo, eu tive 3. Duas. Duas. A minha psicóloga foi um pouco diferente porque eles pedem no mínimo 4 ou 5 sessões e eu só fiz 2, né? Mas isso depende de cada pessoa, tá? E, gente, é uma bateria de exame mesmo. Você tem que ter muita paciência para fazer todos esses exames. E são exames pré-requisitos. Você tem que fazer todos esses exames, tá? Então, vamos para a parte do pré-operatório. O pré-operatório, eu não tive muito acompanhamento do Dr. Rafael em si, eu tive mais com a enfermeira, eu não lembro o nome dela, mas ela é da equipe dele mesmo. Ela me ligou e disse assim: Helena, tua cirurgia é dia 6 de maio, então a partir do dia 26 de abril, que são 10 dias antes, você vai fazer uma dieta restritamente líquida. O que é isso? Eu não posso ingerir nada sólido nem pastoso. É restritamente líquido. O que era? Sopa, caldo de feijão. Não pode ser o feijão amassado. É caldo de feijão. Chá, café. Se você gostar, se você conseguir, você pode tomar o caldinho do arroz. Eu não gostava. O meu estômago ele não aceitava muitas coisas. E mais ou menos lá pelo quarto ou quinto dia eu comecei a ficar sem força para absolutamente nada. Foi o dia que eu liguei pro meu médico e falei: olha, eu não me aguento em pé. E ele falou: toma um milkshake, que é açúcar, vai te dar energia. Então, não faz nada sem consultar o teu médico antes, tá? É isso que eu recomendo.
E eu tomo anticoncepcional por questão endocrinológica. Então, eu liguei para essa enfermeira e eu perguntei, eu posso continuar tomando pelo menos o anticoncepcional? E eu fui liberada. Porém, se você também toma, liga para teu médico ou para tua enfermeira e pergunta. Não faz nada sem perguntar, porque é pior, tá? Então, eu fiz 10 dias de dieta líquida e no dia 6 de maio, é, eu tinha, a partir das 8 horas da manhã, eu tinha que ficar em jejum completo, até mesmo sem tomar líquidos, tá? Eu só fui liberada para tomar o anticoncepcional por causa que era um golinho de água, que se eu fizesse xixi já eliminava. Então, a partir das 8 horas da manhã daquele dia, eu não podia tomar absolutamente nada. Eu ia internar ao meio-dia. Eu dava entrada no hospital ao meio-dia do dia 6 de maio, tá? Então, eu cheguei lá e a princípio a minha cirurgia seria às 5 horas da tarde. Só que eu não sabia disso. Eu cheguei lá e fui avisada. E eu falei pra moça, olha moça, eu não sei, não me falaram o horário. E ali ela me disse que, não, foi adiantada pra 1 hora da tarde. Eu não sabia se eu dava risada ou se eu chorava. Eu não sabia o que era pior, eu já fazer de cara a cirurgia ou ficar esperando até as 5 horas da tarde. Então, é um pouco complicado, tá, gente? Mas assim, ó, eu fiz a minha cirurgia por plano de saúde. Eu não paguei absolutamente nada por ela. Então, não fui eu que decidi o dia da minha cirurgia, nem horário, nada. Foi o plano de saúde que combinou com o médico. Então eu só me passaram as informações que eu tinha que estar lá no hospital dia 6 de maio ao meio-dia. Só isso, tá? Então, falando um pouco da cirurgia. No dia da cirurgia, eu cheguei, entrada no hospital, eu podia ter 2 acompanhantes na sala de espera enquanto eu estava na cirurgia. Quem ficou comigo foi meu pai e minha avó, porque eu tenho 2 irmãos pequenos e a minha mãe, alguém tinha que ficar com eles. Então a minha mãe ficou em casa para ficar com eles e meu pai e a minha avó foram comigo. Só que assim, são de 3 a 4 horas, 2 a 3 horas de cirurgia e de 4 a 6 horas na sala de recuperação. Então eu fiz a cirurgia 1 e pouquinho, 1 e meia da tarde, e eu só fui pro quarto às 7 horas da noite. Então naquele tempo não tinha necessidade de ficar as 2 pessoas lá comigo. Então meu pai voltou a trabalhar e eu fiquei com a minha avó ficou lá, caso precisasse de alguma autorização, alguma coisa, tinha alguém lá por mim. Então eu levei uma mala, porque eu ia dormir 2 noites no hospital, eu ia ficar na quarta-feira, na quinta e eu ia ganhar alta na sexta de manhã. A princípio, se desse tudo certo, obviamente. Tá? Então, eu entrei pra cirurgia perto da 1 e meia e eu lembro que eu entrei, eles mediram a minha pressão e até a equipe técnica se apresentou para mim, eles brincaram comigo se eu tinha tomado alguma coisa, se eu tava nervosa, se eu tinha levado aveia. Eles fazem tudo isso para você ficar tranquila. E a minha pressão tava normal, não tinha, eu tava muito nervosa, mas a minha pressão não teve alteração. Então isso não foi nenhum problema. E aí eu tive que ir no banheiro para esvaziar a bexiga, porque não pode estar com a bexiga cheia. E nisso eles já me deitaram na maca e me levaram para a sala de cirurgia, tá? Na sala de cirurgia, a enfermeira abriu acesso na minha mão, né? Eu tenho até hoje a marca porque ela apertou muito, gente. Ela fez isso aqui, ela colocou o acesso e ao invés de só colocar a bandagem assim, ela apertou a minha mão. Os meus dedos ficaram um por cima do outro. Então, por isso que isso vocês têm que cuidar, vocês têm que falar se tá muito apertado. Eu não falei e eu fiquei com essa marca, tá? Mas eu fui pra cirurgia e eu só lembro que eu tava falando com a enfermeira que se o acesso não podia ser aqui no braço, nessa parte aqui de dentro, né? Porque na mão doía muito. E ela deu risada e falou que não, porque ia ser difícil para me mexer depois. E eu apaguei. Eu não lembro de mais nada. Então eu não vi meu médico no dia, eu não vi anestesista, eu não vi ninguém. Eu só sei que eu apaguei.
E eu fui acordar depois na sala de recuperação, onde quando eu acordei elas já me botaram caminhar para ir no banheiro, porque eu precisava esvaziar a bexiga de novo. E eu tava com. Eu levei mais ou menos uns 10 minutos para fazer xixi, gente, porque eu não conseguia relaxar o corpo. Tava com o corpo tensionado. Então é realmente bem difícil assim no dia. Mas enfim, depois eu voltei pro quarto não, pra minha maca, ainda na sala de recuperação. E eu tava sedada ainda, gente. Eu não sentia nada, eu não pensava direito. E elas me perguntavam se eu tava com dor. E eu falava que sim. Só que eu não sabia se eu tava com dor. Eu tomei 3 doses de morfina sem saber se eu tava com dor. Então, isso também é uma parte um pouco perigosa que vocês têm que. Por mais que eu sei que seja difícil, vocês têm que tentar pensar um pouco. Para e vê se você tá com dor. Eu sei que é difícil porque você quer dormir de novo, você tá lá completamente dopado. Mas pare e pensa um pouco, tá, gente? Porque morfina é um remédio muito forte. Depois disso, eu apaguei de novo e eu acordei no corredor em que eles estavam me levando na maca pro quarto. E lá eu encontrei meu pai e minha avó. A minha avó ficou sentada na recepção enquanto meu pai entrou comigo e ficou um pouco lá comigo. O horário de visita é até às 7 horas da noite, mas meu pai ficou até às 10. Eu pedi pra ele ficar até às 10. Eu lembro que eu cheguei no quarto e eu acordei e eu comecei a mandar mensagem pra todos os meus amigos. Oi, acordei, tô bem, não sei o que. E apaguei de novo. Meus amigos mandavam mensagem. Tá, cadê? Onde é que tu tá? Não sei o que. E eu tinha apagado de novo. Então, acho que eu deixei a maioria deles preocupada. Mas enfim. Depois disso eu acordei. Naquela noite, de quarta pra quinta, eu acordava de uma em uma hora pra ir no banheiro, tá, gente? E por que que isso acontece? Porque para fazer a cirurgia por videolaparoscopia é injetado gás para inflar a barriga. Porque sem a barriga inflada, eles não enxergam o que estão fazendo. Então eu precisava eliminar esses gases, eu precisava esvaziar a bexiga, porque eu me sentia muito inchada, eu me sentia mal, sufocada, eu me sentia cheia. Então eu acordava de uma em uma hora para ir no banheiro. Elas me davam Luftal, é um dos remédios que eu vou comentar depois que eu tomei, que é o mesmo remédio que se dá para bebê recém-nascido, que é para ele dissolver gases, tá? E isso é bem normal, todo mundo toma esse remédio, tá? Mas enfim, da cirurgia, daí no outro dia, a partir desse dia, começa os dias de dieta líquida. Continua, no caso, daí só que no pós-operatório, que é diferente, você não pode mais tomar líquidos escuros, só líquidos claros. Então o que, que eu tomava no hospital? Caldo de sopa, que eu não conseguia tomar de jeito nenhum, porque eu não aguentava o cheiro daquilo. Água, elas me levavam água de coco, mas eu não gosto de água de coco. Então eu não tomava. E era isso, era chá também, me levaram bastante. E essa foi a quinta-feira. Na quinta-feira a minha avó foi ficar comigo durante o dia e a minha mãe foi de noite me ver. E na sexta-feira de manhã eu ganhei alta. De manhã cedo, na quinta-feira, o meu médico foi me ver, ele ia antes de ir pra clínica dele. Então, a doutor Rafael ia me ver às 7 horas da manhã. Na quinta-feira ele foi e na sexta ele foi pra me dar alta. Tá? Ele ia ver como é que eu tava, pra ver não os pontos, porque a gente sai com uma gaze, né? Não é uma gaze, é uma fita. Mas ele ia ver se eu tava com alguma dor, alguma coisa assim. Bem tranquilo, tá, gente? O médico ele acompanha, ele vai todos os dias te ver de manhã, tá? Na sexta-feira, então, eu ganhei alta e fui pra casa. Então, eu vou falar um pouquinho do pós-operatório agora, tá? No pós-operatório, eu ainda tive que consultar médicos, eu tive que continuar indo na nutricionista,
Ela formulou uma dieta especial para mim. Só que essa dieta dela eu só comecei depois que eu terminei a dieta do pós-operatório, que essa é o hospital que dá, tá? A maioria das pessoas precisa continuar consultando um psicólogo. Eu não precisei, porque a minha psicóloga não recomendou, mas se o teu psicólogo recomendar, é bom você continuar, tá? E o próprio Dr. Rafael, o gastroenterologista, se eu não me engano. O próprio Dr. Rafael também eu tive que continuar consultando, tá? Então, falando um pouco das dietas. Pós-operatório, eu tive que fazer 15 dias mais 15 dias de dieta líquida. Como é que é? 7 dias de líquidos claros, que é sopa, chá, suco de fruta clara sem cor. Eu tomava bastante suco de maçã e melão. A sopa só o caldinho, tá, gente? Era esses líquidos mais claros. O caldinho do arroz também dá para continuar tomando. E mais 8 dias de líquidos em geral. Daí eu posso voltar a tomar caldo de feijão, posso tomar sucos em geral, mas só suco natural, tá? A gente não podia ter suco de caixinha ainda. Iogurte dava pra tomar também. Não, iogurte ainda não, porque não é totalmente líquido, ele é mais pastosinho. Não, iogurte dá. Iogurte nessa fase já dá. Mas tem que ser aquele iogurte bebida láctea, não pode ser iogurte de potinho. Caldo de carne. Dá pra pegar uma carne e chupar, sabe? Pegar um pedacinho e chupar a carne, que nem bebê faz. É bem tenso, tá, gente? Mas é o que dava pra fazer. Eu, Helena, tive rejeição. O que foi isso? O meu estômago não aceitava mais os líquidos salgados. Eu não conseguia tomar líquido salgado. E isso preocupou os meus pais. Tanto é que quando eu fui no médico eles perguntaram. Mas o Dr. Rafael falou que é normal, acontece com algumas pessoas, tá? Mas é bom você tentar tomar porque é proteína, é o salgado que o corpo precisa, né? Eu tive rejeição, mas isso não me atrapalhou em nada. Mas pergunta pro teu médico, entra em contato que ele vai te explicar certinho, beleza? Depois desses 15 dias de líquido, a gente vai pro pastoso. Purê de batata, purê de mandioca, arroz com feijão batido no liquidificador e coado, porque não pode ter a casquinha. A carne também pode ser batida no mixer. Eu batia no mixer e misturava. Polenta. Então, tudo que for pastoso você já pode comer, tá bom? Geralmente para fazer uma coisinha diferente, eu comprava queijo ricota e esmagava junto. Para fazer um pouco diferente, gente, porque não tem muita opção. Não existe muita opção para você recorrer. Então você tem que inventar, tem que tentar fazer as coisas dentro do que você pode comer. Por exemplo, eu não ia comprar um queijo cheddar para colocar, porque cheddar é gorduroso, eu não podia. Tinha que ser queijo branco, então queijo ricota era o que eu podia. Não tem muito gosto? Não tem muito gosto, mas já é um pouquinho diferente, né, gente? Vamos combinar que qualquer coisa um pouquinho diferente já tá valendo, tá? Depois dos 15 dias no pastoso, a gente vai para os 15 dias sólido brando. O que é o sólido brando? Você já pode voltar a comer sanduíche, pão, essas coisas, mas tem algumas restrições, tá? Então isso, a partir daqui, do sólido brando, é onde entra a dieta da nutricionista, tá? É onde ela vai ver qual é a melhor dieta para você, o que você pode comer. Que daí ela vai montar, pão integral, tal coisa. Ela vai montar uma dieta legal para você, tá? E o que é bom lembrar, gente? Desde a dieta líquida, você já tem tempo e quantidade para comer, tá? Nos líquidos, nos primeiros 7 dias, eu tomava
Um copinho de café, daquele de 50 ml, de 30 em 30 minutos. Era um copinho de 30 em 30 minutos. Depois eu aumentei para um copinho de 100 ml de uma em uma hora. Tem que... E daí, quando for no pastoso, eu já tinha que comer de 3 em 3 horas. Tá? A partir do pastoso era de 3 em 3. Até hoje eu como de 3 em 3. Tá? E depois desses 30 dias de sólido brando, você já pode voltar a comer normalmente. Só que, claro, é opção tua voltar a continuar a seguir o que a nutricionista dá. Tá? Hoje em dia, assim, ó, eu não sigo uma dieta de nutricionista, mas eu me cuido. Eu dou preferência para comer doce só no final de semana. Durante a semana eu tento comer comidas mais saudáveis. Então vai muito da sua cabeça se você quer ou não ter o resultado que você esperava, tá? Falando um pouco dos remédios, também te prepara, amigo, porque teu bolso vai doer, tá? Vai doer feio. Porque os remédios são caros. E é muito remédio, tá? Eu tomei Label, que é um remédio para não dar úlcera, porque você toma muito remédio, então você tem que tomar um remédio para não te dar úlcera. Tomei Luftal, que é para dissolver os gases da cirurgia. Tomei muitos complexos de vitamina, tá? Muitos mesmo, porque a gente perde muita vitamina, então a gente precisa repor. Tomei Devi, porque eu fiquei com falta de vitamina D, tá? Tomei uma injeção subcutânea durante 8 dias para não coagular sangue. Então, essa injeção compra na farmácia e aplica em casa. No meu caso, o meu pai aplicou para mim porque eu não consigo aplicar sozinha, né? Eu tenho medo. É uma injeção subcutânea. O que que acontece? Ela tem um negócio, é uma bola assim, uma coisa redonda e aqui vai a agulha. Então assim, ó, ela delimita até onde a agulha vai entrar. No caso, essa vai aqui na pele e a agulha crava o tanto certo. Então não tem erro, você não tem perigo de errar aonde você tem que aplicar, em que camada da pele você tem que aplicar. Então, é subcutânea porque é só por cima assim da pele. Aplicar em qualquer lugar da barriga para não coagular sangue. É uma injeção muito ardida, arde pra caramba, mas arde ali no primeiro minuto, depois já foi, tá? E hoje em dia eu tomo essa vitamina aqui, que é a Barivite. Ela é uma vitamina mastigável, tá? Porque você não consegue mais engolir comprimido. É muito difícil. Tranca na garganta, tá? Então, assim, ó, é muito remédio mesmo que você tem que tomar. Porém, toma tudo certinho, tá, gente? Toma que você não vai se arrepender. Uma coisa que eu aprendi é que, assim, não tem problema você pegar informação com outras pessoas que já fizeram. Mas segue o que teu médico fala, porque cada médico tem um método diferente, cada pessoa vai funcionar de um jeito. Então, porque com fulana deu certo, comigo também vai dar. Às vezes não é assim, tá? Então, a minha dica é: segue o que o médico mandar. Não vai pelo pensamento de outras pessoas. Eu tô aqui contando a minha história para você tirar suas dúvidas, para você saber como é que foi para mim, o que não quer dizer que vai ser para você também, tá? Então, a minha experiência com a gastroplastia, eu não tive efeito colateral nenhum, tá? Eu não tive absolutamente nada com a minha cirurgia, foi assim, ó, perfeita, tá? Então, eu só tenho a agradecer porque toda a equipe médica teve muito cuidado comigo. A equipe da Progastro é maravilhosa, eu recomendo muito para quem tiver Progastro na sua cidade, tá? Como eu já falei, para quem for de Joinville ou região e tá procurando um gastro, o Dr. Rafael, ele é maravilhoso. Eu vou deixar o site da Progastro aqui no box de informação e lá no blog também, se você quiser dar uma olhada, tá? Então é isso, gente. Assim, ó, eu não.
Não tenho assim o que reclamar da minha cirurgia. Eu fui pra cirurgia com 115 quilos e hoje eu peso 60, tá? Foram 50 quilos, mais um pouco de 50 quilos em um ano, tá? Então, assim, ó, é muita alegria você se olhar no espelho e você ver o resultado. Porque, assim, como eu me olho todos os dias, eu não vejo diferença. Mas é maravilhoso alguém chegar pra você, meu Deus, como tu emagreceu. É muito engraçado as pessoas olharem fotos antigas minhas e dizer assim, não é você. Como aconteceu esses dias de eu mostrar minha identidade pra uma pessoa e a pessoa olhar pra identidade, olhar pra mim e dizer, não é você. E eu ter que dizer, sim, sou eu. Então é assim, é maravilhoso. A sensação é muito boa. Como médica, eu não sou médica, eu não posso recomendar cirurgia para as pessoas. Mas aqueles que têm vontade de fazer, eu recomendo que procurem um médico, procurem se informar sobre isso, que eu tenho certeza que o resultado vai ser maravilhoso e você vai ficar muito feliz, assim como eu fico feliz de sair de um manequim 52 e poder vestir um quase 38, tá? Então, assim, eu não sei se eu consegui passar para vocês absolutamente tudo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou nos comentários do blog ou em qualquer rede social. As minhas estão todas listadas aqui abaixo, que eu vou ficar muito feliz em te responder. E é isso, gente. Não esquece de dar like no vídeo e se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos sobre isso. Eu quero fazer alguns vídeos complementares, tá? Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo.